Oi, Helena. Pronto, agora tá certo, Helena. Muito bem, agora tá certinho. Oi, Ana. Talvez chamada errada por isso. Eu estava em lugar errado. Agora sim tá certo. E agora sim. Ah, agora tá certo. É, porque agora eu Entendi. consigo gravar, e na minha não. Porque essa aqui é Ah, corporativo, né? E a outra sei. não. Tudo bem, Vanessa, agora. É, acontece, gente. Let's go. Vamos continuar a aula. Então, vamos lá. Então, aqui, socialização primária, tem a família. E aí, então, eles estão aqui para poder ensinar os valores morais e éticos, noção de hierarquia e as regras, certo? Então, é a primeira forma de ensino-aprendizagem que a criança lida, né? Vocês assistiram ou não? Não, né? Mãos talentosa não, né? Não, pronto. Beleza, não, sem problemas. Fabi. Oi, Fá, vou continuar. Ô, Van, que Oi, parte que você fala que é uma forma de gestão cultural, moral e ético? gestão? Não, de gestão. Ah, não, o processo que existe Ah, de ensino e de aprendizagem, ele é um processo digestório, onde a criança ela processa esse ensino, né? Então, que nem aqui, ó. Aí eu estou explicando para vocês, tal, tudo bem? Alguma pergunta? Não. E aí, então, em seguida, eu trago um exercício. E nesse exercício, vocês não conseguem fazer, e esse exercício é sobre o que eu acabei de explicar. Por que tá. vocês não sabem fazer? Porque ainda vocês não conseguiram, entre aspas, digerir esse conhecimento novo. Então, no caso aqui, ó, nesse processo de ensino de aprendizagem, forma de gestão, que seria de gestão cultural, moral e ética. Porque ela vai aprender. Essa digestão é apreender, é introduzir, interiorizar, é aprender mesmo, né? É o que se foi ensinado, né? Então, por exemplo, você sabe que em todo lugar que a sua mãe te ensinou, de que toda vez que você entra num lugar, você diz bom dia, boa tarde ou boa noite, certo? Pronto, é Sim. automático. O Uhum. ensino, quando acontece esse ensino e a aprendizagem a gente só percebe que houve quando tudo isso ele é automático, Quando foi tá bom? digerido, né? Ou seja, você entendeu, Isso mesmo, você entendeu o conteúdo, tá sabendo como fazer, né? isso mesmo, tá bom? É isso mesmo. Então, mãos talentosas, a gente falou um pouquinho aqui, na verdade, é uma afirmação do Bourdieu, né? Que na escola as camadas Ah, sociais. esse Mundo Talentosos nós assistimos. Oi? Esse filme nós assistimos. Ah, tá. Que eu lembro que eu pedi, mas aí vai que, né? Até me confundir. Aqui a gente tem o Bourdieu, que diz o seguinte: na escola, as camadas sociais menos favorecidas acabam se defrontando com uns hábitos diferentes, o que acaba desestimulando e dificultando o aprendizado. Por exemplo, dentro de uma comunidade carente, a gente tem pessoas que, enquanto a mãe está fazendo as coisas de casa, ela coloca o filho na frente da televisão. Então, o filho, ele fica a manhã toda na televisão, à tarde ele vai para a escola. O processo de ensino-aprendizagem é muito ruim dessa criança. Por quê? Porque ela não tem estímulo em aprender. Porque ela fica em frente à televisão. Quando a gente fica em frente à televisão, a gente não precisa, entre aspas, pensar criticamente sobre. A gente recebe aquela informação e ela já entra na gente. Então, assim, a gente nem duvida daquilo. A gente vai acreditando, vai vindo as informações e pronto, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma mãe que, mesmo que mora numa comunidade carente, porque eu acho que não é só por isso, né? Ela, de repente, tem o hábito de leitura, ela pode ser que ela estimule o filho pequeno a ler. Ai, professora, mas ele vai ler. Não, de repente ele fica folheando o livro. É melhor do que assistir televisão. Melhor do que ficar de frente ao celular, jogando, por exemplo. Então, são estímulos que acontecem pequenos, mas que faz toda a diferença dentro de uma sala de aula, né?
esse processo de ensino-aprendizagem, que é um processo, como diz o nome, né? Ele realmente é diferente quando se há um estímulo dentro de casa para o ensino, para a educação, para a cultura, para o aprendizagem. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Não, Pri. Não, professora. Beleza. Peraí. Por que a senhora fala que ele é menos favorecido? Quem é menos Devido favorecido? Não, no caso aqui, ó, a senhora colocou aqui as camadas sociais menos favorecidas acabam se defrontando em relação a esse exemplo, né, que a senhora deu. Isso mesmo, isso mesmo. Na verdade, quem afirma isso é Bourdieu, tá bom? Tá. Que é um filósofo da educação, tá bom? Não sou eu, Vanessa, não. Não, Mas eu entendi. concordo, acho que dá para. Acho que a gente enxerga isso em sala de aula, né? Esses 20 e poucos anos aí em sala, a gente consegue identificar quando há estímulo em casa e quando não há estímulo em casa, né? E faz toda a diferença dentro de sala de aula. Vocês verão que a rentabilidade desse aluno é muito diferente. Sim. Mesmo que o aluno, mesmo que a criança fique apenas folheando o livro, gente. O fato de não estar em frente à televisão, que nem para almoçar em frente à televisão, parece bobeira, né? Mas não, porque é um momento em que estão todos juntos. É um momento em que todo mundo pode falar o que está acontecendo, o que aconteceu, discutir um assunto, perguntar, questionar, enfim, um momento de tipo assim, interação. é uma reunião, é igual uma reunião familiar, né? É É um uma tempo que a reunião. gente tem, né? É um tempo que a gente tem de conversar. Exatamente, exatamente. Por exemplo, sábado e domingo a gente tem 4 vezes, mais ou menos, essa reunião, né? Sim. No café da manhã, no almoço, café da tarde, a janta, né? Aos domingos também pode ser que tenha, né? Pode ser que durante a semana seja mais difícil, aconteça uma ou duas dessas reuniões, né? Mas é importante que haja interação entre todos ali na mesa. É importante que a criança aprenda a comer direito, né? A mastigar de boca fechada, não falar enquanto come, porque esse ensino ele vai para o adulto. Vocês já devem ter visto pessoas comendo de boca aberta, que é Horrível. feio, nojento, né? Então, assim, tem que ter essa educação. E isso vem de casa. Olha, a educação vem de casa, né? Isso que a gente fala, é isso mesmo. Não tem nada a ver com a pessoa ser de uma condição financeira inferior, tá bom? Comer de boca aberta ou fechada. Isso não tem nada a ver, tá bom? Mas é importante a gente sempre falar. Pulei lá, tá. Eu pulei aqui o filme porque, na verdade, ele só ilustra, né? Teria que assistir para poder entender. E esses vocês não assistiram. Esse eu não pedi para vocês assistirem. Aqui a gente tem essa dimensão lúdica nesse processo de aprendizagem, porque na primeira infância, quando a criança tem lá de 0 até 6 anos, até 5 anos, desculpa, que ela está na educação infantil, ela faz parte da primeira infância. E de que forma que ela vai aprender as coisas? Ela só vai aprender as coisas nas brincadeiras, nessas atividades que é em grupo, né? Por que tem que ser em grupo? Porque assim ela consegue perceber e olhar que existem outras pessoas em torno dela, que ela não é a única no mundo, principalmente para crianças que são filhas únicas, né? Onde tudo ali na casa é dela. Mas quando ela chega na escola, onde ela se socializa, as coisas que estão ali são de todos, não é só dela. Né? Então, ela tende a deixar essa relação egocentríaca, né, de que ela tem, por conta do dinamismo da casa dela, ela tende a deixar de lado na socialização. Por isso que a socialização é tão importante. Por isso que era uma das... muitos países deixou a educação como que é o nome que eles davam? Prioridade, né? Tá bom? Primeiro setor, não prioridade, é um outro nome que eles davam, né, na pandemia. Essencial, certo? Porque é essencial, a socialização, ela é essencial, tá bom? Então, o que se aprende nessa atividade coletiva, né? Vai aprender valores, como cooperação, solidariedade, empatia, muito importante. Além de desenvolver, por exemplo, a nossa querida coordenação motora grossa, a querida Né? coordenação Um fina, amigo.
Exatamente, exatamente. Tá bom? E por isso que ela é tão importante. E claro que tudo isso acaba formando personalidade, né, gente? A personalidade, ela é formada até mais ou menos os seus 7 anos de idade, mais ou menos, e depois ela acaba floreando, aparecendo, surgindo na adolescência, tá? As primeiras memórias que a gente tem de infância, elas não são antes dos 5, 6 anos. Nenhuma criança conseguiu, pela literatura da psicologia e da psiquiatria, da neurologia, né? Uma lembrança menos de 4, 5 anos. Então, tudo que acontece até os seus 4, 5 anos, a criança, ela não vai lembrar. Então, pensando, por exemplo, no filho da Marília Mendonça, que nem 2 anos tem, né? A não ser que o tempo todo fiquem falando para ele, sabe assim? Não vão lembrar, ele não vai lembrar. Ele vai sentir falta da mãe, né? Mas aí é suprido de alguma outra forma. Então, a avó aparece, o pai aparece, um brinquedo que aparece, é a escolinha, é o cachorro, enfim. De alguma forma, é feito com que não sinta, entre aspas, essa ausência, tá? Então, fiquem tranquilas que o filhinho lá da Marília Mendonça não vai sofrer como a gente está imaginando, né? Que a gente imagina que a sofrência vai ser grande ali, né? Mas se ele dependesse de mamar dela, aí sim, seria um sofrimento maior, tá bom? E aí, mais uma frase do Paulo Freire. E vamos à inclusão social. A gente já falou sobre isso, né? E a gente já discutiu de que a inclusão não tem inclusão, mas a inclusão ela é necessária para que eu consiga enxergar que o outro é diferente de mim e saber lidar com a diferença. Por isso que as pessoas elas estudam em grupo, porque ninguém é igual a ninguém, todo mundo é diferente. E existem pessoas que são um pouco mais diferentes. Por isso que não dá e não pode, de forma alguma, separar brancos e negros e amarelos, por exemplo. Não dá para ser assim, porque a sociedade não é assim. Não dá para separar pessoas que têm deficiência física e mental numa escola e pessoas que não têm deficiência física e mental em outras, porque a sociedade não é assim. Então, essa inclusão, ela serve para a gente lidar melhor com o diferente, tá bom? A socialização de empatia, as crianças são muito mais empáticas do que a gente. Nós, adultos, que dificultamos as coisas. As crianças não. As crianças, elas olham para o outro não com nojo, ou com medo, ou, nossa, ele tem um problema. Quem faz isso somos nós, adultos. As crianças não fazem isso, porque as crianças não enxergam essa diferença. Mas é importante que, desde o começo, tenha, caiba aí a moralidade e a ética. Porque ela que vai permear, na verdade, o respeito a todas essas diferenças que existem, tá bom? Está na legislação, tem que haver a inclusão social. Mas tenha bom senso se caso você tiver um filho que faz parte da inclusão social e aquela escola diz que não tem vaga, que está cheio, saiba de que não é para você estar naquela escola. É melhor. É melhor não insistir. Vá para uma que te acolham de braços abertos. Claro que sim, temos vaga sim para a inclusão. É essa escola que você quer. Não aquela que você vai lutar para ter seu direito. Essa não. Mais uma frase, aí a gente tem sempre amigos que vocês assistiram e fizeram, né, a reflexão de ensino-aprendizagem, né, que foi uma aula também de atividade que eu fiz, né, que foi bem legal a associação que vocês fizeram, que estava tudo certinho, tá bom? Que mais aqui que eu tenho? Assim, de que, na verdade, a gente tem 4 pilares da educação, que é bem interessante, isso aqui, ó, é importante vocês saberem e decorarem que esses 4 pilares, eles são aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conhecer e aprender a fazer. Se eu tenho esses 4 pilares da educação inserida numa criança,
Então, eu tenho, na verdade, a formação integral do indivíduo. Por quê? Porque se eu desenvolvo esses 4 pilares, eu faço com que a criança tenha autonomia e que ela seja alguém, que ela seja uma pessoa que tenha voz. Vocês estão fazendo estágio no ensino médio, vocês devem ter percebido de que algumas crianças, elas falam, elas têm voz dentro da sala de aula, né? Que elas têm uma oratória boa, né? São crianças que com certeza tiveram aí esses 4 pilares, foram incentivadas e estimuladas dentro de casa. E isso faz toda a diferença. É muito interessante, né? São aqueles líderes, né? Não líder negativo, líder positivo. Aquele que vai falar, professora, nós temos uma dúvida aqui, e aí vem a dúvida, né? Professora, a sala quer saber? Normalmente são os representantes de sala. Sabe, Adriana? Então. Só até o final do ano. O ano que vem, tô fora. Vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho da EJA, que também tem esse processo de ensino-aprendizagem, né? São para pessoas que têm mais de 18 anos, né? O EJA, ele começou, na verdade, como Mobral, era um nome feio dado há muitos anos atrás, mas que era para adultos que eram analfabetos, adultos acima de 18. E hoje a gente tem, através do Estado, com outro nome, que é a Educação de Jovens, Adultos e Idosos, que tem, claro, aí a gente tem esses projetos que aparecem, com certeza, em terceiro setor, né? Que vai ajudar a otimizar o tempo aí para essas pessoas aprenderem. Por que é menos tempo? Porque eles têm mais maturidade para poder entender muita coisa. Enquanto lá, para os alunos do ensino médio, que estão com 14, 15, 16, 17 anos, eu tenho que ensinar algumas coisas que eles não têm uma maturidade. Aqui, quando a gente trabalha com o ensino adulto, eles já têm essa maturidade. O que falta para eles, na verdade, é um pouco mais de conhecimento específicos, certo? Diga, amor. Por que EJA, sendo que entra os idosos? Então, pode ser que tenha mudado a sigla, EJAI, Ah, tá. tá bom? Mas eu ainda escuto os professores falando EJA. Uhum. Eu vou perguntar, acho que amanhã eu encontro uma professora que está com EJA. É uma dúvida, né? Porque, Né? né? Porque não tem sentido, não. Você não precisa nem explicar por quê da sua pergunta. Né? Que é tipo, educação de jovens, adultos e idosos. Cadê o hino e já? Né? Tá certíssimo. Mais uma do Paulo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de aprendizagem, mas em relação à cultura, né? E quando a gente fala de cultura, a gente está falando de tradições também, a gente está falando de multicultural. Deixa eu levantar aqui meu banco, que eu estou descendo, daqui a pouco eu estou no chão. Multiculturalismo. Isso, pluricultural, multicultural, né? A gente tem essas duas palavras aí relacionadas à cultura. E, na verdade, quando a gente ensina coisas para os alunos, né? Quando a gente está lá em sala de aula, querendo formar um cidadão pensante, crítico, a gente tem que levar para eles todas as culturas, né? Não só aquela que ele é inserida. Ele tem que entender de que existem outras culturas. Porque é normal as pessoas vão falarem assim. Imagina, você acredita que lá, deixa eu ver, lá na Índia, o homem ele é casado com mais de 10 mulheres. Não é um absurdo isso? Essa fala, ela vem de pessoas que não entendem e nunca ouviram falar em culturas diferentes da dela. Porque não é um absurdo. Na Índia, não é um absurdo. Mas nós estamos falando de indianos. Por Então, isso que não é não um podemos absurdo. discutir, né, sobre isso, né? Não é absurdo. Absurdo é aqui no Brasil que existe pela lei de que o casamento ele é monogâmico, certo? Com uma mulher só. Lá ele não é monogâmico. Então lá pode,
certo? É a mesma coisa de falar assim, nossa, é um absurdo, porque lá no Egito, por exemplo, você não pode andar de regata naquele calor todo. Você está entrando na outra cultura. Não é a outra cultura que tem que entrar na sua. O alecrim dourado. Certo? Então, assim, em relação à cultura, a gente precisa mostrar para os outros alunos de que existem coisas diferentes do nosso convívio, né? E aí a gente também pode incluir, por exemplo, religiões. Também faz parte de multi, plurireligiões, que faz parte de tradições, que faz parte de cultura. Não é verdade? Então, a gente precisa mostrar para a criança de que existem outras culturas, gente. É muito importante, tá bom? E através do meio de comunicação. Como que vai haver, né, esse processo de ensino e aprendizagem através dos meios de comunicação? Claro que você, professor, futuro pedagogo, sabe que existem muitos programas educativos por aí, certo? Vamos pensar na central de mídia, por exemplo, do governo do estado de São Paulo. Apesar de tudo, ela é um programa educativo. CMSP, né? Oi? O CMSP. Isso. Qual outro? Por exemplo, a gente pode pensar no canal Futura. Ele também é um programa educativo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de leituras de livros, a gente também está através de meio de comunicação, que é o livro, que é a revista, que é o gibi, né? Ensinando alguma coisa para eles. Essa leitura orientada, tá bom? O que mais que a gente tem de meio de comunicação que a gente pode ter ensino-aprendizagem? Por exemplo, esses programas de rádio que são noticiários, CBN, por exemplo. Ela só tem notícia. E ela, sim, contribui com toda a aprendizagem que a gente tem, que a gente tem todo dia. Se você ouvir CBN todo dia, você fica bem informado. Pode ter certeza disso. Certo? Sim. Tudo bem aqui? Tudo, o jornal escrito também é uma forma de comunicação, tá bom? Assim como alguns aplicativos de jornais online, revistas online, tá bom? Mas... Né? Oi? Tem uns e-books também, né? Tem sim. Mas lembre-se que tudo deve ser orientado, porque a gente está falando de educação. Não é qualquer coisa. Tá bom, gente? É diferente. Porque nós estamos falando de educação, tá? Ai, deixa eu pôr aqui. Eu gosto muito dessa frase. Também. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Quem nos norteia é a sociedade, gente. Quem nos norteia no que pode e não pode é a sociedade, é o mundo. Olha lá, você vai viajar para o Egito. Você chega lá de regata, porque está um calor, 42 graus. Você pode andar de regata? Eles vão pedir para você colocar uma blusa que seja camiseta. Enfim, o mundo vai te ensinar. Certo? Escritores da Liberdade, alguém já assistiu? Já. Beleza. Então, esse slide, finish. Acabamos. Tudo bem aqui? Alguma dúvida, amores? Não, Pro. Tranquilo? Não. Eu acredito que essa prova esteja muito mais tranquila para vocês fazerem, sabe, do que as outras. Eu acho. Acho que vai estar mais suave. Vamos esperar, né? Eu acho, pelo que eu estou vendo aqui, enfim, lendo, pelo que eu estou elaborando já aqui, né? Quando a gente dá aula, a gente já elabora, né? Já também dei umas grifadinhas aqui já, porque somente quando você coloca afirmando alguma coisinha assim, entendeu? Já é coisa que, entendeu? Não. Vamos esperar. Já isso eu entendi. Vamos lá. Deixa eu só pegar.
Essas tabelas assim não vai cair nada, não, né? Tabelas. É isso aí, para finalizar os slides. Ah, É não. só para a gente ter uma noção só das coisas, né? Na verdade, essa tabela aí é da onde vieram as imagens, os filmes, né? Tipo uma sitiografia, né? Ah, Tipo isso. entendi. Tá? Vamos a esse, vamos lá. Aí a gente vai falar agora de avaliação, né? Para que serve a avaliação? Por que tem que dar avaliação? Os tipos de avaliações que existem dentro da educação, de modo geral, né? Que a gente não está especificando aqui, né? Mas vamos lá. Seria a avaliação da aprendizagem. Avaliação do aluno que a gente vai fazer. Avaliação do aluno, avaliação do professor. A gente vai falar sobre avaliação, de modo geral. Porque quando eu estou ensinando e alguém está aprendendo, para eu saber se esse aluno aprendeu de fato, o que eu faço? Eu avalio. Está vendo como tudo tem uma sequência didática? Vocês aprenderam sobre sequência didática, né? Vocês fizeram um trabalho sobre sequência didática de letra, lembra? Então, não é à toa, Sim. não. Tá bom? Por quê? Porque tudo tem a sua sequência, tudo tem sua lógica, que não necessariamente o aluno deve saber sobre essa lógica, né? Porque ele não vai entender, porque, não, sim, ele vai aprendendo e tá ótimo, né? Tá bom? Então, para o aluno também, ele não necessariamente, o aluno de ensino fundamental 2, por exemplo, médio, né? Ele não precisa saber o que vocês vão trabalhar esse ano. Quem pode perguntar isso é pai e mãe chato, porque também não adianta discutir o plano pedagógico, né? Vai discutir com a coordenação, então. Tão simples. É, Não, que assim, que tem pai, gente, mãe que, olha, parece que não tem nada para fazer, na boa, né? Na boa. Plano pedagógico se vê antes de matricular filho, não depois. Certo? Mas, enfim, vamos lá. Então, a gente tem alguns tipos de avaliação, certo? A gente tem a avaliação somativa, peraí, um slide. formativa. Acho que tem no próximo slide, peraí. Aqui tem. Somativa, formativa e diagnóstica. A somativa está aqui embaixo, ó. Eu só não sublinhei, tá bom, gente? Ó, somativa, tá? Professora, não está A compartilhando? Puxa, não? Perdão. Não. Então, a senhora parou em Obrigada, Cá. tabelas, é isso que eu estou falando. A Oi? senhora parou nessa parte de tabelas. Ah, tá. Entendi. Vamos Entendeu? Porque lá. eu falei? Ah, não entendi. Eu achei que você estivesse perguntando da tabela por te perguntar. Não porque Não. estava vendo só isso. Entendi. Vamos lá. Agora sim. Obrigada, Karina. Imagina. Esse. Vamos lá. Então, eu tenho 3 tipos de avaliação: a diagnóstica, a formativa e a somativa. Tá bom? Tanto faz aí a ordem, tá, gente? Vamos lá. Vou falar sobre cada uma delas. Elas são muito diferentes. Então, por isso que tanto faz a ordem dela, tá? Mas vamos lá. A avaliação, o motivo dela ser aplicado dentro de uma escola é porque eu preciso saber onde que o aluno está errando, onde o professor está errando, onde o aluno está acertando e onde o professor está acertando. Por exemplo, se o professor ele está dando aula de substantivo e ele vai falar sobre substantivos concretos, e o aluno na prova acertou sobre substantivos concretos, então é sinal que houve o processo de aprendizagem, certo? Porque ele acertou as questões sobre substantivos concretos. Porém, se o professor ensinou substantivo abstrato e o aluno errou as questões sobre substantivos abstratos, é sinal de que ele não aprendeu sobre substantivo abstrato. Certo? Então, o objetivo da avaliação, na verdade, ela é para ter uma
intervenção do professor para com o aluno, para ela ter uma reflexão do aluno para com a sua nota. O professor, ele não dá nota, o professor atribui nota, certo? Tem crivos, né? Eu não estou dando nota porque eu gosto de você. Não é assim que funciona, né? Pelo menos para mim não é, né? Mesmo que seja, que não existe mais, ainda bem, aquela notinha de participação, que era a coisa mais ridícula que tinha, né? Então, a gente sabia quem ia tirar 0 e a gente sabia quem ia tirar 10. Os de sempre, né? Enfim, se o aluno é tímido, coitado, não participa, tira 10. Mas não necessariamente ele era um péssimo aluno. Ele só é tímido. E aí, então, esse julgamento subjetivo, ele não é válido mais dentro de uma escola. Tá bom? Por quê? Porque ele é subjetivo, né? Quando a gente aplica um trabalho nos alunos, existem crivos, ordens certas, né? Que nem se eu vou fazer a apresentação na segunda, no dia 22. Então, eu vou olhar o slide, se tem erro de concordância, acentuação, pontuação, se está grande, se está pequeno, né? Se vocês só leem, se vocês explicam, se o que você explicou está certo ou está errado. Olha quanta coisa que a gente tem que observar enquanto há uma apresentação, né? Então, por menos pessoas que existam assistindo, o professor ele tem que assistir porque ele precisa observar tudo isso, né? Fora a entonação de voz, o nervosismo a gente ignora porque faz parte. O deu branco, deixa eu olhar aqui, isso, para mim, tranquilo, porque faz parte do nervoso, né? Quanto mais a gente explica, a gente fala, melhor, gente. Quanto mais trabalhos a gente tem invertido, melhor para vocês, porque assim vocês já se preparam para a sala de aula. Acho que ano que vem, que a gente volta presencial, bem provável, amanhã eu te falo. Quarta? Amanhã tem reunião, né? Não é quarta? Não, quarta. Ai, amanhã é terça, é verdade. Gente, quarta. Quanto mais vocês falam, que nem vocês vão voltando presencial, então vocês vão ter aí aulas invertidas de forma invertida mesmo, né? Certa mesmo, né? Como na postura de um professor, diante de uma lousa, né? Que seja digital, né? Então, vocês terão essa postura. E aí, então, vem a avaliação. Nesse momento que há a avaliação, que há esse monte de crivo de informações importantes que vocês trazem, tem uma nota no final, né? Então, se eu tenho 5 crivos, cada uma vale 2, de 0 a 2, né? E aí, então, no final tem a somatória, né? Foi dada de graça essa nota? Não. Dada de graça seria assim, ai, puxa vida, Faz nada, gosto você tanto tira da 10. Tati. A Tati é tão legal, gente. Quando eu entrar no mercado, nossa, ela falou comigo. Ah, eu vou dar 10. Isso é dar nota. Não é assim. Não é verdade? Por quê? Porque a gente precisa ter essa avaliação para poder falar assim, opa, onde eu errei? Opa, realmente. Ter aquele bom senso e falar assim, realmente, eu não estudei o suficiente. Realmente, meus slides não estavam bons. Realmente, eu só fiz leitura. Sabe? Então, a gente precisa... Oi? A senhora falou assim, essa avaliação, intervenção da professora com o aluno, e qual os outros que a senhora falou? A intervenção que existe dentro do processo de aprendizagem, que eu falei, né? Do substantivo abstrato, por exemplo, que ele não aprendeu, eu preciso fazer alguma coisa diferente para ele aprender. Aquela forma que eu ensinei, aquele método que eu busquei para ensinar, não deu certo. Eu vou buscar um outro. Certo? Pode ser que seja mais tempo de exercícios, pode ser que uma palavra que eu tenha usado, ele não tenha entendido, então eu preciso buscar os sinônimos, certo? Qual mais o objetivo que a gente tem em relação à avaliação? Além de avaliar o aluno, avaliar o seu método de ensino, né? A gente também precisa avaliar quais são os recursos que a gente tem dentro da sala de aula para poder ensinar esse aluno. Por exemplo, aqui a gente tem nosso querido PowerPoint, certo? A gente tem o Meet, a gente tem esse Ponte, certo? Quando a gente estiver presencial, tem os slides, tem os trabalhos em grupo, o estudo de caso, debate, um vídeo,
Tudo isso são recursos didáticos que eu utilizo para poder haver sucesso no ensino-aprendizagem. Bom, 3 formas de avaliar o aluno. A diagnóstica, que é aquela que a gente faz para saber quem é você. Quem é você? Como que eu faço isso? Quando eu sou inserida numa escola nova, eu entro numa escola. Entrei de supetão ali. Primeiro dia de aula, lá estou eu. Eu não conheço os alunos. Eu vou dar aula para o 7º ano, vou dar aula para o 3º ano. 3º ano é uma sala importantíssima, de muita responsabilidade também, né? Não que as outras não sejam. Mas observe, foram 2 anos de alfabetização, e você tem que saber que tipo de alfabetização foi dada. Foi mesmo, de fato, alfabetizado esses alunos, né? São 3 anos de alfabetização. O que eles sabem, né? Qual a construção que ele fez de alfabetização? Você, então, vai diagnosticar, certo? Um aluno novo chegou na sala de aula. Você precisa saber quem é esse cara. O que você vai fazer? Avaliação diagnóstica. Saber o que ele sabe sobre o que você já ensinou. Se ele é um aluno que está acima daquilo ou abaixo daquilo. Se ele não teve aquilo, você vai precisar ensinar ou ter que ter um pouquinho de paciência para que ele consiga chegar no mesmo lugar que os outros alunos, certo? Isso é diagnóstico. É também aplicado essa avaliação diagnóstica quando a gente tem algum aluno com alguma suspeita de déficit de atenção, de TDAH. Tá bom? E aí, então, a gente chama a coordenação para poder falar sobre esses problemas, tá? E quando a criança vai em alguma escola e a escola aplica uma provinha para saber o nível de estudo, entra como avaliação diagnóstica? Entra assim, entra assim. Por exemplo, há algumas escolas, não é uma escola normal, mas escola de inglês, por exemplo, eles fazem um teste para saber qual é o seu nível de inglês. Entendeu? E aí, então, é inserido em algum lugar lá, algum nível de inglês. E aí, então, isso também acontece nas escolas regulares. Nas escolas particulares também, né? Acontece isso. Acontece principalmente Aplicado, quando o aluno vem do Estado. aplicado uma provinha, né? Para saber realmente qual que é o nível de estudo, de ensino, né? Porque assim, uma escola particular é só você ter dinheiro e você colocar lá, não é verdade? Então, Vagas mas aí para abertas sempre quê? tem. Hã? Então, mas se é nessa forma de você ter dinheiro, por que então é feita essa avaliação? Então, para poder saber que tipo de aluno que está entrando. Porque se esse Ah, aluno, por exemplo, veio do Estado, que às vezes, né, pode ser, eu quero saber o é. que ele aprendeu no Estado. Porque o ensino do Estado é muito diferente do ensino particular. Sim, Muito. muito mesmo. Então, assim, a tentativa de fazer com que o Depende da aluno escola aprenda. também, né, Pro? Sim. Depende da escola, depende do professor, depende do aluno, depende da criação, depende da região. Cara, não imaginava que região fazia toda a diferença. Estou sabendo agora. Então, depende de tudo isso, né? É um conjunto. E aí, por exemplo, se o aluno vem, vamos lá, ele vem do interior de São Paulo, sei lá, veio lá de Santana de Parnaíba, lá da cidade do meu irmão. Ele veio para São Paulo, para a Zona Leste, qual foi a aprendizagem que ele teve, né? O que ele aprendeu? Como que é essa pessoa, né? Então é bem provável que seja diferente do rapazinho daqui que vai para lá. E muita diferença. Muita diferença. Acaba causando estranheza, né, para a Total, pessoa. né? Total. Total. A gente percebe o quão diferente eles são, assim. Você fala, oi? Como assim, gente? Tudo isso diferente? Tudo isso. Certo, vamos lá. A formativa. A formativa é essa que aparece ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, toda semana, mentira, é aquela que a gente, todo final de semestre ou de ano,
existe uma avaliação que ela é dos 4 bimestres, ou, como, por exemplo, para vocês aqui, não existe a somatória da P1, P2? Sim. Essa daqui, desculpa, estou falando da somativa. Perdão. Essa formativa é quando a cada bimestre é feita uma avaliação, no caso, tem muitas escolas que são 4 bimestres. Aí cada final de bimestre é Isso. feita uma avaliação. Essa é a formativa, né? Que é uma avaliação Essa é a formal. formativa. Isso. Ela é a avaliação formal. A somativa é aquela que eu vou somar para saber se eu passei. Questão que nem tem muitas escolas que tem as contagens dos pontos, né? Isso. Ah, entendi. Isso mesmo. Que nem aqui, a gente tem P1, P2. Só que não é Isso. só P1, P2. A gente tem que somar P1 com a P2, né? E aí, então, Uhum. a gente tem uma nota final. Pronto. Se eu tive que usar a palavra somar, então ela já é somativa. Mas para eu somar, eu preciso formar uma avaliação, certo? Ou Então, seja, para é a eu soma de formar... duas avaliações para tirar uma nota, né? então, vamos lá. Para formar uma avaliação, formar uma média, eu preciso de que cada bimestre tenha pelo menos 2 avaliações. Entendi. Que é Para soma, formar uma uma avaliação média, sumativa. então tente lembrar de formar uma média, né? Que acho que é mais fácil de vocês lembrarem. Formar uma média é aquela que eu dou durante os bimestres. Então, por exemplo, eu vou dar aqui, ó, uma prova, 2 provas e uma apresentação de trabalho. São 3 instrumentos de avaliação. 3 avaliações formativas. Tá bom? 3 avaliações formativas. E aí, então, ela vai formar uma nota, que é a P1. Aí, vocês vão fazer a P2. O que vai acontecer depois? Eu vou somar. A hora que eu uso a palavra somar, então a minha avaliação ela já é somativa. Deu para entender? Ah, entendi. Uhum. Mesmo? Deu. Se eu faço uma Olha prova lá. só, é uma avaliação formativa. Agora, se eu junto P1 e P2 para obter uma nota, eu estou usando uma avaliação somativa. Porque, na verdade, a somativa, ela vai te passar de um período para o outro. Então, por exemplo, é Uhum. do primeiro para o segundo, é de um semestre para o outro. Então, ela tem essa transição. Quando acontece essa transição, só vai haver se a sua avaliação somativa for boa, for dentro da média, certo? Entendi. Beleza? Beleza, Pro. Beleza. Então, tá bom. O que a gente precisa avaliar no aluno? Atitudes, habilidades, conteúdos, avaliação contínua versus avaliação pontual. Então, eu vou dar toda semana uma avaliação para ele, uma prova, um trabalho, uma atividade, enfim, né? Aí, de repente, eu marco a prova bimestral. Essa é uma avaliação pontual, certo? A avaliação que existe da escola, que ela é formada, por exemplo, pela avaliação formal, que a gente viu agora, que ela formativa, né? Que ela vai formar uma média, mais a pessoal. Então, existem ainda algumas instituições que utilizam a avaliação pessoal. O que seria isso? Acabei de fazer uma crítica a ela. Mas você dá uma avaliação para a pessoa, para. Não, avaliação pessoal. Eu vou avaliar a pessoa. Eu vou fazer uma nota Tá. de participação. Seria mais ou menos essa. Ah, então Tá bom? essa avaliação pessoal seria como fosse avaliar a pessoa, né? Exatamente. Quem sou eu para avaliar a pessoa, né, gente? E aí, então, por isso que ela acaba gerando alguns conflitos. Por isso que muitas escolas deixam de utilizar, tá bom? Porque ela é Por isso que subjetiva. em cima fala a questão de atitudes, habilidade, conteúdo, né? Não está inserido isso no pessoal. Está inserido se ela participa da aula, se ela tira dúvida. Mas eu acabei de dar um exemplo aqui de um aluno tímido. O aluno tímido não Uhum. vai falar com o professor, mas ele pode ir super bem na sua prova. Mas ele tira 0 de participação. Então,
Por que 0 se o aluno está presente? Se o aluno não estivesse nem presente, aí sim ele poderia receber um 0, certo? Tá bom? Problemas que a gente pode encontrar na avaliação em relação ao aluno, por exemplo, é que ele não tem pré-requisito para aprender aquilo. Por exemplo, se eu estou explicando sobre a letra B, e eu vou colocar a letra A, vou inserir lá a sílaba ba, bé, bi, bó, bu, e ele não aprendeu vogais, ele vai ter problemas, certo? Se eu já estou na consoante e ele não aprendeu vogal, ele vai ter problemas, certo? Tempo insuficiente para o ritmo do aluno. Cada aluno tem seu ritmo. E isso é importante a gente lembrar, ressaltar e nunca esquecer. Tá bom? Tudo no tempo do aluno, né? Exatamente. Assim como em vocês aqui. Cada um tem seu tempo no aprendizado. E a gente precisa respeitar. Precisa ter... Imagine quando tem déficit, como que fica? Meu bem. Meu bem. Por isso que tem que chamar o aluno de canto e com ele a atividade é diferenciada. Ele nunca vai chegar ao mesmo nível da sala, gente. Infelizmente. Mas ele consegue chegar ao nível da sala uma hora. Tá bom? O problema é que hora é essa? Porque ele tem seu tempo. Ele acaba se tornando um aluno diferenciado? Total. Ele é inclusão. Sim, né? Se ele tiver laudo, ele é inclusão. Tá bom? Laudo. Né? Mas Papel. se não tiver... Ele não é nada. Ele é outro aluno igual a todos os outros. Mas se a senhora vê que realmente ele tem a dificuldade? Ele precisa de laudo. Todos os alunos que são considerados inclusão pela mãe, que a mãe adora incluir o aluno, né? Num problema, né? Ele precisa de laudo. A senhora trouxe laudo? Não, ainda não fiz o laudo. Então, quando ele tiver laudo, aí então a gente trata da forma como deve ser tratado. Beleza? Como igual aos outros, né? Por enquanto, ele não tem nenhum problema. A senhora que está falando, a senhora é médica? Tem laudo? Uhum. Tem carimbo do CRM, gatinha? A senhora tem cadastro lá no CRM? Então, pronto. Tá bom? Cuidado. É importante lembrar disso. Tá? Programação de atividades de aprendizagem, que não foi adequada. Por exemplo, você explicou lá sobre a letra B, mas você não conseguiu dar aquela sequência pedagógica. Você deu metade dela. Deu problema. Pode ter certeza. Tudo que a gente ensina, a gente tem que ter atividade seguida. Eu ensino, vem atividade. Eu ensino, vem atividade. Eu ensino, vem atividade. Por quê? Porque assim eu consigo identificar onde o aluno entendeu, onde ele não entendeu e onde que eu errei. Certo? Feedback. Ele é super importante para dar para o aluno, tá bom? É que a gente não necessariamente tem tempo suficiente. O que vocês podem fazer, é uma dica que eu dou, que eu gosto muito e que eu utilizo bastante, que é o seguinte: eu faço anotações de algumas coisas importantes, de alguns itens importantes que eu avaliei e que houve alguns pecados cometidos pelos alunos. E aí, então, em sala, eu falo assim, de forma genérica, porque eu não vou apontar o dedo e falar assim, você errou tal coisa, você errou tal coisa, tá bom? Que nem eu falei agora, não leiam, mas eu estou falando de modo genérico. Eu não estou apontando quem fez isso, tá bom? Porque é constrangedor, tá? Não precisa, tá bom? Mas é um feedback. E aí, então, você sempre ensinem aos alunos o que eu sempre aprendi. Toda crítica, ela é construtiva. Tá bom? Porque assim, ninguém vai ficar, ai, nossa, ela não gostou da minha aprendizagem, da minha apresentação. Não tem isso. O aluno vai aprender de que a crítica vem para a gente pensar, refletir sobre o que eu posso fazer. É importante eu mudar? Então, vamos mudar. De que modo? Vou pensar sobre isso, certo? Mas tudo depende de quem vem o peso, né? Se a pessoa que fez a crítica tem peso na minha vida, é mãe, é pai, é alguém que me quer bem de verdade, aí você aceita. Tirando isso, você manda um beijo, tá? Não é verdade? Porque se todo mundo fizer crítica, falar alguma coisa, e eu, né,
Falar, ah, nossa, ele falou para, por exemplo, alguém falar para mim que eu deveria, então, ter olhos castanhos. Aí eu vou lá com uma lente de contato castanho e coloco. Mas por que eu fiz isso? Ah, porque ela falou que eu deveria. Quem é ela na sua vida? Ah, mais aluna. A É laranja que eu compro importante? na feira. Mais aluna de 20 anos atrás? Não. Então, tchau, né? Bom senso é válido, gente. Certo? Bom, para eu ter algumas coisas aqui bem interessantes que eu pontuei, de que normalmente são erros que a gente comete dentro de sala de aula. Um deles, por exemplo, é fazer com que o aluno evite o erro a qualquer custo. Sabe quando você dá a provinha fácil? A prova fácil não torna um aluno bom. A prova fácil não faz com que o aluno reflita, pense. A prova fácil não vai ensinar ninguém a nada. Não, você não vai dar aquela prova difícil que nem você consegue responder, né? Dá licença, né? Mas você vai trazer um outro olhar para a mesma coisa, certo? A gente erra de várias formas dentro de sala de aula, assim como os alunos também erram de várias formas, tá bom? E aí, então, quando a gente erra, a gente aprende. Observem que a fala de vocês é assim. Sim, Eu errei só isso. Desculpa, Pro. Oi, tudo bem? Por exemplo, vocês fazem isso em sala. Nossa, professora, eu errei a questão 2. E ela era tão fácil, falava sobre tal coisa e eu tinha que responder tal coisa. E eu não respondi. Pronto. Nunca mais vou errar essa questão. Olha aí, ó. O erro foi produtivo. Por quê? Porque você lembrou, você sabe qual é a resposta correta agora, você já entendeu o que você fez de errado e você já corrigiu mentalmente o seu erro. Olha que maravilha de erro. Que bom que você errou. Os erros, eles nos marcam mais do que os acertos. Por isso que o erro é produtivo. Tá bom? E isso na vida, tá? Então, por exemplo, quando a gente está falando de profissão, de aluno, né? A gente vai tentar desenvolver um processo de identificação do erro, correção desse erro e a utilização desse erro em algum momento, né? Então, ó, o erro foi bom para mim porque eu agora aprendi de verdade sobre essa questão, tá bom? Assim, ó, importante. O aluno é um ser reflexivo, então o erro faz com que ele reflita, assim como o professor também, né? Piaget diz de que o erro é um fenômeno consubstancial à aprendizagem. O erro questiona o professor, né? Então, quando eu penso assim, a regra formulada está clara, o que eu disse para o aluno está claro, porque eu sei o que eu disse, mas eu não sei o que ele ouviu, certo? Eu coloquei objetivos de forma clara, fixos ali para eles. As estratégias que eu utilizei em sala foram múltiplas ou não? Eu usei uma só, né? Os exercícios que eu usei como exercícios de fixação foram variados? Eu usei uma sequência didática interessante ou não? Eu preciso também refletir sobre isso, tá? Então, existe uma perspectiva do aluno sobre a avaliação, né? Que é o reconhecimento do professor, ele tem um sentimento de impotência, um sentimento de competitividade. Por exemplo, sexto ano. Gente, é incrível. Eu tirei 6, eu tirei 8, eu tirei 10. Nossa, professora, quanto que eu tirei mesmo? Eu não vi minha nota. Você acabou de falar, ele ouviu. Mas ele quer que repete para que todo mundo escute. Acontece. É uma questão de massagem no ego, tá bom? E aí, então, ele também compete com os outros, né? Eu tirei 10, você tirou quanto? Então, Até não é que ponto, competição. né? Isso é bom e até mesmo prejudica ele em si mesmo, né? Então, se você faz uma competição em sala de aula sob nota, é válido.
Mas, se você não faz, por que você está falando isso? Desse jeito, não é verdade? É, eu acho que isso não deveria ter, porque apesar que lá na frente no mercado de trabalho serão os nossos competidores, né? Nossos aliados, né? Se eles souberem perder e ganhar, né? Porque quando um perde, tem outro que ganha. Quando um ganha, tem outros que perdem, certo? Mas na geração de hoje, o que eles não sabem é isso aí, é É perder. perder. Por quê? Porque o pai vai brincar com o filho, de bola, por exemplo, e faz o filho ganhar sempre. Porque fica com dó da criança. Eu posso com isso? Não posso com isso. Vamos lá. Esse sentimento de competitividade, né? Então, entre o êxito que ele ganha e o fracasso, ele precisa lidar com isso. E isso vocês também vão ensinar dentro de sala de aula, quando há, por exemplo, uma atividade em grupo, tá bom? Vocês precisam fazer com que o aluno entenda isso. Se na casa dele não ensinam, ensina vocês. O aluno tem uma autoavaliação, poucos, mas tem uma autoavaliação. E a gente tem uma avaliação, nossa, acho que está garoando. Avaliação coletiva e personalizada. A gente consegue ter uma avaliação do todo e uma avaliação individual. Aquele aluno não foi bem na questão 1, aquele não foi bem na questão 2, na questão 3 e por aí vai. Tem questões que normalmente os alunos não vão bem, é a mesma questão. É engraçado corrigir pelo Google Forms, porque aparece, eu não sei se vocês já viram, mas aparece, por exemplo, Gráficos, né? porcentagem. Oi? Os gráficos. E as porcentagens de acertos e erros de cada questão. Então, foi bem interessante que teve uma prova de vocês de que muita gente errou a mesma questão. E era uma questão considerada difícil. Então, muita gente errou aquela questão. Então, foi interessante poder observar desse jeito, sabe? É uma avaliação coletiva e também eu consigo fazer uma avaliação personalizada. Para que serve a avaliação? Diagnosticar a dificuldade dos alunos, né? Para poder identificar os processos psicológicos. Bom? Então, eu tenho uma avaliação formativa, por exemplo, né? Ela me mostra essas dificuldades de aprendizagem do aluno. Quando eu vou formar uma média, né, que eu tenho lá prova 1, prova 2, prova 3, por exemplo, né, eu vou conseguir identificar onde que o aluno tem problemas, tá? Então, se o aluno faz tarefa ou não, se ele tem condições de lembrar o que ele estudou ou não. Por exemplo, aquele aluno fala assim, professora, eu acabei de estudar, dá logo a prova antes que eu esqueça. Esse aluno aprendeu alguma coisa? Não, ele decorou. E aí, então, será que ele vai lembrar da Antigamente decoreba era dele? assim, né? Antigamente não, gata. Ontem mesmo eu vi isso. Ontem não, sexta. Então, assim, meu amor, não. Né? Um antigamente Na minha tipo época, quando eu dia estudava, 5. era assim, eu decorava e fazia a prova. Sei. Não, aqui é tipo sexta-feira eu vi Real, isso. né? É muito ruim isso, é verdade, o aluno não É. estudou, né? A gente sabe, quando o aluno fala isso, independente da idade, tá? Faculdade também a gente Não, escuta é isso. verdade. Uhum. É sinal de que o aluno não estudou. De verdade, assim, não estudou. Leu, né? Tá Então boa fresquinho, sorte. futuro. É, Boa sorte, porque boa prova é para aquele que estudou, né? Boa sorte é para aquele que não entendeu a estudou. matéria, né? Enfim, cada um sabe do seu, né? E aí Sim. depois não adianta chorar pela nota. Beleza. Sequências de ações e operações que ele executa, então, se ele sabe, né, fazer essa sequência didática que existe, se ele consegue resolver, né? As estratégias que ele utiliza para resolver problemas e atividades, e como se ele consegue se reorientar na atividade ali. Então, por exemplo, ele tem algumas informações adicionais para poder fazer uma atividade, será que ele consegue se organizar? Ou tem que partir do começo? Né? Tem aluno que não consegue acrescentar informações enquanto ela já foi digerida, vamos chamar assim.
né? Então, eu digeri a informação, eu não consigo acrescentar mais. Ela precisa ser digerida novamente, né? Enfim. Outras coisas que a gente consegue identificar. Se aqui a gente conseguiu ver processo psicológico, a gente também consegue identificar os meios. E quais meios? Por exemplo, o comportamento do aluno enquanto ele está ali fazendo um trabalho. Como que ele se comporta? É daquele aluno que fica no celular mexendo e não está nem aí para o grupo? É aquele que quer fazer leitura, que quer escrever, que está atento, que está lendo? A gente consegue identificar um aluno que presta atenção, que está a fim de fazer ou não. É fácil. Se esse aluno ele pensa em voz alta, se ele lê em voz alta, se ele discute com os alunos, e é importante a gente ouvir essas discussões, para poder entender o que eles sabem da vida. Assim. Hoje mesmo eu dei um debate, lá eles começaram a discutir isso. Eu fiquei só prestando atenção. Ping-pong. Foi legal esse ping-pong. Para poder saber o que eles conhecem de mundo, né? E como que eles resolvem esse problema, tá bom? É importante a gente conversar com o aluno, né? Para saber o que ele está, aonde ele está se esforçando ou não. É normal também o aluno mentir, né? De que ele está se esforçando, de que ele está estudando, de que ele não tem tempo em casa, enfim, é normal. Eu vi que não tem tempo. Um aluno de primeiro ano, ele não tem tempo, né? Porque o Instagram e o Face ocupam o tempo todo, deve ser, né? A gente presta atenção no meio também, quando esses alunos, existem algumas escolas que utilizam fichas, né? Para que o aluno ele vai preenchendo essa ficha de acordo com a atividade e as lições que ele vai fazendo. Depende da escola. Porque essas fichas elas têm que ser pré-preenchidas pelo professor, né? Se não me engano, tá bom? E também observar de que forma que esse aluno, ele escreve, ele apresenta o trabalho, tá bom? Em todas as etapas. Outra coisa que a gente consegue identificar é a interpretação. Interpretação normativa e aquela que é criterial, né? Então, a gente tem a normativa quando a gente se refere ao comportamento do aluno em determinada idade ou em alguma fase de desenvolvimento. Então, eu falei para vocês, né? Por exemplo, todos os alunos de 12 anos, eles têm o mesmo comportamento? Então, é uma interação normativa. Todos têm mais ou menos o mesmo comportamento, né? Ou então, os alunos que estão na alfabetização, eles têm mais ou menos o mesmo comportamento, tá? Criterial dá referência àqueles que necessitam mais ou menos de uma adaptação para poder chegar aí nessa avaliação positiva que a gente faz, né? Então, a gente consegue identificar, através dessa interpretação criterial, os passos necessários ou os mais adequados para a gente poder chegar num determinado resultado. Então, se eu quero que o aluno chegue sei lá, a escrever palavras com B, quais são os passos que precisa dar para chegar nas palavras com B? Certo? E aqui, então, vem a nossa querida sequência pedagógica. Certo? A avaliação serve para recolher informações, como a gente já viu, né? Adotar decisões do professor e do aluno, interpretar as informações, certo? Tem muita coisa aqui que é repetitiva, né? Vocês já repararam, eu acho, né? A gente tem aqui algumas fases de avaliação. Então, quando a gente inicia o ano, a gente faz um planejamento. Aí vem a atuação didática. Então, o professor em sala de aula explicando aquilo que ele planejou. Depois que ele ensinou, ele vai avaliar. Ele avaliou de que forma? Ele teve um planejamento, ele fez observação, ele refletiu sobre, houve intervenção depois da avaliação? E aí, então, quando ele tem tudo isso, ele tem uma nota, uma menção, uma avaliação, uma nota, ele vai refletir sobre ela. Certo? E aí, então, a gente tem aqui uma frase do Carlos Rosales. Avaliar é refletir sobre o ensino. Bom,
Gente, elaboração de aula, ela é tão importante quanto um diploma. Sem ela, você não consegue fazer nada. Tá bom? Você vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai para o meio, e você não resolve nada. Tá bom? É muito importante vocês terem elaboração de aula. O planejamento, ele é muito, muito importante. Tá? É ele que vai te dar um norte, é ele que vai te dar uma sequência didática das coisas. E isso é estupidamente importante, independente para onde você dá aula, independente o que você dá aula. Se é ensino fundamental, se é ensino infantil, se é médio, se é técnico, se é ensino superior, se é para pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Tá bom? Todas elas devem haver um planejamento, uma elaboração de aula. Elaboração de aula é aula a aula. Tá bom, gente? Aula amanhã, o que eu vou dar? De que forma? O que eu vou trazer para essas pessoas poderem entender melhor? Certo? Esse processo circular que acontece, né? Claro, porque se eu tenho isso daqui, gente, eu tenho um processo circular. Isso daqui vai acontecer todo bimestre, tá? Beleza? A intervenção seria um novo planejamento, uma nova elaboração de aula, uma nova metodologia. Tá? Ah, então essa intervenção não seria um plano B, né? Seria o plano B. Ah, tá. Porque se eu vejo que o aluno não entendeu da forma como eu ensinei, eu vou ensiná-lo de outra forma. Então, eu vou ter o plano B. Seriam táticas diferentes de ensino, né? Exatamente. E eu tenho que ter o plano B, às vezes até o C. Tá. Tá bom? Uhum. Conforme vocês vão tendo experiências dentro do estágio, vocês vão conseguir elaborando aula. Quando vocês estiverem dentro do estágio, elaborem uma aula com aquele mesmo tema que a professora está abordando. Escreve no papel, faz uma anotaçãozinha, só uns lembretes, sabe? Tente elaborar mentalmente. O que vocês poderiam fazer de melhor, de diferente, que chame mais a atenção do aluno? Quanto mais vocês elaboram, mais vocês querem elaborar, porque é gostoso elaborar aula, porque é um processo de criação do professor. Tá bom? A elaboração de aula é um processo de criação do professor. Tá? E aí, então, ele vai criar. O céu é o limite do professor. Mas muitos acham bom ficar na terra, infelizmente. E quem se destaca é aquele que o céu é o limite. Tá bom? Aqui a gente tem alguns tipos de avaliação que eu trouxe para vocês, tá bom? Que eu copiei e colei lá da ETEC, né? Mas não tem importância, porque isso daqui ele está sob domínio público, então qualquer um pode ler sobre esses tipos de avaliações, tá bom, amores? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses métodos aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem algumas coisas que são bem técnicas, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, portfólios, por exemplo. Essa palavra portfólio é só se você apresentou algum trabalho, por exemplo, trabalho de os alunos de marketing. Eles fazem marketing, uma publicidade online, no Instagram. Então, eles imprimem e colocam no portfólio. Ou portfólio digital hoje, né? Muito melhor. Isso vocês não precisam pedir para os alunos. Vocês vão ter, na verdade, uma pastinha de cada um, que seria mais ou menos o portfólio, tá? Então, por exemplo, cada aluno de vocês vai ter uma pasta. Dentro dessa pasta tem atividade feita em sala de aula. Pronto. Um portfólio do aluno. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É o prontuário. Exatamente. Tá bom? Observação direta é quando a gente tem um debate, uma discussão em sala, um estudo de caso. Tá bom? Eu acho que só, assim. Se vocês acham alguma coisa aí para vocês poderem perguntar. Aqui embaixo ele fala sobre observação e percepção de mudanças no espaço. Tá vendo? Lá embaixo.
Comportamento participativo, desenvolvimento de atividade. Depois da leitura de análise de texto e imagens. É o quarto de baixo para cima, da primeira parte. Então, se é o quarto, 1, 2, 3, 4. Esse. Aula expositiva dialogada, seguida de atividade para fixação de conceitos. Ó, aqui, ó. Não, Pro, não. No primeiro quadrinho verde aí. Lá embaixo, não tem. No último não é avaliação operatória? Opa! Onde você está vendo a avaliação operatória? Lá no Peraí. último, na última escrita, lá embaixo, do primeiro quadrado. Que primeiro Avaliação quadrado? Não estou vendo. operatória. Só tem um quadrado. Não, aqui para mim aparece dois no slide. Qual que é? Leia para mim, por favor. Observação e percepção das mudanças no espaço. Debates e eficiência em elaborar relatórios. Essa mudança, essa fala que fala percepção das mudanças no espaço. Ah, você ainda está no primeiro slide de avaliação meu. Eu já mudei. Mas vamos lá. Observação e percepção das mudanças no espaço, debates e eficiência em elaborar relatórios. Tá. Isso. Então, quando a gente fala de percepção das mudanças do espaço, é técnico, tá bom? Mas seria mais ou menos assim. Por exemplo, eu estou fazendo um projeto, tá? E eu tive que mudar o tamanho do meu espaço, por exemplo. Então, a sala não tem mais 3 metros, ela tem 3 metros e 20. Eu mudei o espaço, tá? É técnico. Debate, eficiência, elaborar relatórios. Esse não é tão técnico, apesar de que relatório é algo técnico, né? Vocês fazem relatório, não é isso? No estágio, sim. Então, porque estágio é específico, é técnico, né? Uhum. Então, aqui vocês têm um relatório. O relatório, ele é um instrumento de avaliação. Então esse espaço em si, vamos supor, eu vou apresentar um trabalho. O que eu ia expor na sala não dá, eu vou para o pátio. Eu estou Beleza. fazendo uma percepção Sim, de mudança, né? isso, também. Ah, tá. Entendi, Pro. Eu mudei meu slide. Mudou aí para vocês? Deixa eu ver, porque eu estou com o slide já aberto e o da senhora também. Ah, tá. Então, eu estou no Entendeu? seguinte. Isso, a senhora agora está no último. Isso. Beleza? Veja se tem mais algum aí. Momento histórico, para identificar transformações técnicas, tecnológicas. É o que estão usando bastante agora, né? O quê? Identificar características da transformações técnicas e tecnológicas. É que não tem como a gente desvincular a nossa vida da tecnologia, né? Não, a gente usa a tecnologia todo dia, né? Exato. Então, assim, só que tem coisas que a gente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, como, por exemplo, vocês vão precisar ter mais conhecimento no Word e no PowerPoint, né? Isso vai ajudá-las bastante, com certeza. Vai fazer um diferencial aí em muitas, vai passar na frente de muitos alunos. É só vocês saberem trabalhar com o Word e com o Excel. Ou pacote Office, né, como a gente chama. Pacote Office, tá bom? Excel, não necessariamente a gente precisa saber tudo, porque nem todas as escolas utilizam, né? Mas PowerPoint e Word, nossa, com certeza. Com certeza. Faz diferença, tá? Deixa eu ver o que a gente tem nesse outro slide. Porque, se eu não me engano, ele é o mesmo. É isso mesmo. Ele é o mesmo que eu coloquei aqui, que eu abri. É o mesmo. É o mesmo. Igualzinho. Por quê? Então, meus amores, são dois arquivos, quer dizer, um e-mail, né? Porque desse deixa eu ver, formas de transmissão à relação do ensino-aprendizagem, ele tem alguns bons slides, né? Eu falei com vocês hoje com ele
a partir do Do Piaget. do Piaget aqui, ó. Tá? Que é o 17. Então, a partir do 18. Do 18 em diante, onde tiver uma parte teórica, é aonde eu vou cobrar, tá bom? Deixa eu até anotar. Ai, Jesus, deixa eu anotar que eu vou cobrar. Dá até dor Não, de não é a garganta. partir do, né? Senão eu cobro o 16. E aí você sabe breve séria, você vai me pedir a besteira, né? Para não me perder, gente. Não, tá certo. Então, muito bem. E, gente, venhamos e convenhamos, está acabando o ano. Deixa eu Ai, voltar para não quero nem vocês. falar isso. Cara, temos mais 3 aulas, sendo que aula teórica, essa foi a última. Nossa! A revisão é mesmo. Exatamente. Então, essa é a nossa última aula teórica. Olha como passou rápido o ano, gente. Foi voando. Eu sou mesmo, viu? Mesmo estando em casa, mesmo em meio à pandemia, mesmo em relação a tudo isso, né?